Olá, crianças, bom dia! Hoje nós vamos estudar história. Isso mesmo. Pega o teu livrinho, abre na página 22. Página 22. No livro, na página 22, nós vamos estudar sobre as famílias. Vamos estudar sobre a família ao longo do tempo. Me conta, vocês acham que é legal estudar história? Estudar história é muito legal. Por quê? Quando a gente estuda história, a gente passa a conhecer a história do povo, passa a conhecer a história de uma comunidade, dos costumes, e isso é muito legal. Então, falando de história, nós vamos estudar sobre uma família muito interessante, que é a família dos indígenas. Isso mesmo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram um povo que já habitava aqui. Esse povo eram os povos indígenas. Exatamente. E eles tinham costumes muito diferentes. E isso chamou a atenção dos portugueses. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a família dos indígenas. As crianças indígenas, elas aprendem brincando. Vocês sabiam que elas aprendem brincando? Pois é. Agora elas brincam uma brincadeira um pouco diferente das que vocês brincam. Elas costumam brincar na água do rio, elas costumam brincar de corrida, de peão, de peteca, com boneca de palha de milho, com brinquedos fabricados pela própria família indígena. Isso mesmo. E um desses brinquedos que os meninos costumam receber é o arco e flecha, que são fabricados pelos próprios indígenas e são presenteados aos meninos, às crianças indígenas. E eles costumam sair junto com os adultos, quando vão caçar, para praticar o alvo. Exatamente. Eles costumam sair para praticar pontaria. Então, eles saem junto com os pais já para aprender a caçar. Lembra que eu falei? As crianças aprendem brincando. Então, a brincadeira com o arco e a flecha se torna um aprendizado para quando eles crescerem, eles já entenderem como funciona a caça e eles já também ir caçar como seus pais. As meninas, as crianças, elas costumam ficar na aldeia com as mães para aprender a cozinhar diversos pratos que eles costumam fazer, como beiju, como a panqueca de mandioca, isso mesmo. Eles usam muito a raiz de mandioca, né? Porque a mandioca é uma raiz para fabricar, para preparar o alimento deles. Exatamente. E aí, as meninas passam a brincar e nessa brincadeira elas acabam que aprendendo também os costumes do seu povo. As crianças indígenas, elas também se divertem com os seus bichos de estimação. É legal ter um bicho de estimação, não é verdade? Só que os bichos de estimação das crianças indígenas é bem diferente dos nossos. Os bichos de estimação delas não ficam presos dentro da casa delas, até porque geralmente elas moram em ocas. E os bichos de estimação ao qual nós estamos falando é os bichos que eles costumam ver e brincar que estão na natureza, como as araras, os macacos e outros. Que coisa legal, né? Já imaginou você brincando na floresta e você vê uma arara voando livre? É lindo. Então, as crianças indígenas aprendem uma coisa muito importante. Elas aprendem a fraternidade. Isso mesmo. E o que seria fraternidade? Fraternidade nada mais é do que
amar e cuidar uns dos outros. Isso mesmo. Por quê? Porque as famílias indígenas, elas não costumam dizer que uma coisa é apenas delas. Na comunidade indígena, tudo pertence a todos. Se um planta ou caça, aquela plantação, aquela caça vai servir para todos da comunidade indígena. Então, eles compartilham. Por isso, as crianças aprendem também a compartilhar. Se todos aprendessem a praticar a fraternidade, o mundo seria bem melhor, não, vocês não acham? Sim, seria. Então, e de onde surgiu essa palavra família? Você sabia que essa palavra família surgiu há mais de 2000 anos atrás? É muito tempo, não é verdade? Isso é há séculos. Então, esse nome família surgiu lá na antiga sociedade de Roma. Os romanos, eles acreditavam que família era tudo aquilo que pertencia a eles, como móveis, casas e outros pertences. Então, tudo que pertencia aos romanos, eles diziam que era a família. Um pouco estranho, né? Mas as famílias, como a gente falou, são diferentes. Já os indígenas, eles compartilham tudo que eles têm. Então, o conceito de família é diferente para esses dois povos. No seu livro, você consegue visualizar esta fotografia. Esta fotografia que a gente está vendo aí é uma foto de uma família antiga. A gente vê aí que tem duas crianças, as pessoas usam roupas diferentes das que costumamos ver hoje. Então, com o passar do tempo, as famílias vão adquirindo hábitos diferenciados. Esse núcleo familiar, ou seja, a própria família, que hoje existe na sociedade, é muito diferente da que existia lá na época passada. Hoje, as famílias reduziram a quantidade de filhos. Antigamente, as famílias costumavam até ter 9, 10 filhos. Hoje, algumas famílias têm 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, não é verdade? Observa a sua família. A sua família já é bem diferente da família do seu amiguinho. Geralmente, você pode ter um irmão ou uma irmã e seu amiguinho não ter. Ser só ele, o pai e a mãe. Então, existem famílias que são maiores e existem famílias que são menores. Mas, sendo uma família antiga ou moderna, os objetivos são os mesmos: compartilhar amor, dar segurança, respeitar a individualidade de todos. Nem sempre as pessoas que fazem parte do grupo familiar moram juntas. Então, independente de como sejam as famílias, que sejam grandes, pequenas, que sejam antigas, que sejam modernas, o mais importante na família é que todos possam se amar, se respeitar e cuidar uns dos outros. Isso mesmo, crianças. E você? Você ama a sua família? Eu tenho certeza que sim. Então, como você ama a sua família, é muito importante que você possa cuidar da sua família, que você possa respeitar cada um da sua família. Tem pessoas que fazem parte da família, mas que não moram na mesma casa. Geralmente, os irmãos mais velhos, ou o papai, ou a mamãe. Tem famílias que o papai mora noutra casa, ou que a mamãe mora noutra casa. Tem diversos tipos de família, não é verdade? Então, hoje na sociedade é comum casais que não vivem mais no mesmo lar. Então, é comum ter famílias que têm o papai, a mamãe e os filhos, e outras que só têm a mamãe e o filho,
o papai e os filhos, ou a mamãe e o titio, o papai e a titia, não é verdade? Então, hoje em dia, existem famílias muito diferentes umas das outras. Mas o mais importante, como foi falado, é não esquecer de amar a família e respeitar uns aos outros. Por que essas famílias se separam ou se divorciam e vão morar em casas diferentes? Muitas vezes acontecem do papai e da mamãe eles se separarem e um vai morar numa casa, outro vai morar em outra casa. Cada um forma uma nova família, mas o amor permanece o mesmo e o respeito tem que permanecer o mesmo também. Então, deste novo núcleo familiar que se forma, o papai numa casa, a mamãe noutra casa, surgem outros parentes, outros irmãos, não é verdade? Então, as famílias começam a aumentar, mas de uma forma diferente, certo? Por isso que a gente tem avós paternos. O que são os avós paternos? São os pais do nosso pai. E avós maternos são os pais da nossa mãe. Então, tem tios, tem primas, primos de primeiro grau, de segundo grau. Então, tem famílias que são imensas e tem famílias que são mais reduzidas, certo? Então, outros membros da família geralmente têm o mesmo sobrenome ou nome que caracteriza a família. Então, o seu primeiro nome é o nome que foi escolhido para ser o seu nome. E o seu segundo nome é o seu sobrenome. Geralmente, o seu sobrenome, ele é o mesmo sobrenome da mamãe ou do papai. Isso identifica que você é daquela família, certo? Não esquecer. Isso caracteriza que você é daquela mesma família pelo seu sobrenome. Em nossa sociedade, junto ao nome, as pessoas devem receber também um ou mais sobrenome. Geralmente a gente recebe 2 sobrenomes, o do papai e o da mamãe. Então vem o nosso nome, depois o sobrenome, que é um do papai e um da mamãe, certo? Pelo nosso sobrenome, é possível uma família construir a sua árvore genealógica. E o que seria a árvore genealógica? É de onde nós viemos. Um exemplo, sua mamãe é Maria, um exemplo. A sua vovó é a mãe da sua mãe. A sua bisavó é a vovó da sua mãe. Então, assim a gente vai construindo a árvore genealógica, que é da onde a gente descende, de onde somos descendentes, certo? Aí no seu livro, na página 23, você pode ver Júnior, filho ou segundo. Você já ouviu, certamente você já deve ter ouvido um sobrenome assim, Paulo Francisco Júnior. Geralmente, este nome Júnior, no final do nome, já o segundo sobrenome, ou filho, ou segundo, é porque aquela criança tem o mesmo nome do pai. Exemplo, o pai da criança se chama Mário Jorge. Aí a criança nasce e a mãe quer colocar o mesmo nome do pai. Então, para diferenciar o nome, ela coloca Mário Jorge Júnior ou Mário Jorge Filho. Isso identifica que aquela criança tem o mesmo nome do pai e o que diferencia é o Júnior ou filho, certo? Deu para entender? Também pode-se usar neto ou neta. Isso quando a criança recebe o mesmo nome do avô.
Ou seja, você é a criança e nasce e você tem o mesmo nome do seu avô, José. Um exemplo. Então, a sua mãe bota José da Silva Neto. Este segundo sobrenome Neto identifica que você tem o mesmo nome do seu avô. Deu para entender? Isso também pode ser usado para as meninas. A mãe tem a filha e quer colocar na filha o nome da avó dela. Então, ela coloca lá, Maria Francisca Neta. Este sobrenome Neta identifica que aquela criança tem o mesmo nome da avó dela, certo? Sobrinho ou sobrinha. O que é sobrinho ou sobrinha? Muitas vezes os tios são homenageados e a criança passa a ter o mesmo nome deles. Ou seja, você tem o seu tio, que é irmão da sua mãe. Então, você nasce e a sua mãe quer colocar o seu nome igual ao nome do irmão dela, para homenageá-lo. Para não confundir os dois nomes, porque estão na mesma família, aí ela coloca lá. Vamos pensar no exemplo. Maria Pereira, sobrinha. Identificando que aquela criança chamada Maria tem o mesmo nome da tia. Por isso coloca sobrinha no final. Isso também serve para sobrinho, certo? É importante sabermos tudo que nos diz respeito, principalmente em relação ao nosso prenome. Saber quem escolheu, por que escolheu, pois ele nos identificará por toda a vida. Pois é, o seu nome, o meu nome, ele é tão importante que por toda a nossa vida ele vai nos identificar. Quando alguém pergunta para você, como é o nome da sua professora? E você diz assim, o nome da minha tia, o nome da minha professora é Karina. Aí, o nome Karina identifica que sou eu. Então, o nome é único, o nome pertence a você. Então, é muito importante que você possa saber que origem o seu nome tem. Por que foi escolhido esse nome para você? Então, você vai fazer uma atividade de pesquisa para que você possa saber a origem do seu nome. Você vai perguntar à sua mamãe ou ao seu papai, ao seu responsável, por que escolheram esse nome para você? Foi em homenagem a alguém da sua família? Como foi escolhido esse nome? Tá certo? Descubra isso para que você possa aprender mais um pouco sobre a origem do seu nome, tá certo? E vamos realizar a atividade da página 24. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês façam, além dessa página 24, e além de vocês investigar a origem do seu nome, você vai fazer essa pesquisa para que você possa ficar sabendo. Então, você tiver alguma dúvida nessa atividade, você pode me perguntar, tá certo? Mas que você possa entender nessa atividade, nessa aula que tivemos hoje, que família é muito importante, que a família, independente de como ela seja formada, ela deve ser respeitada e amada. Então, o que Tia tem para terminar para dizer para você é que ame a sua família e respeite a todos da sua família, tá certo? Um beijo para vocês. Façam a atividade com atenção e com capricho.